Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Rafael Guarnier. É um prazer ter você aqui, para darmos continuidade ao nosso estudo de Gênesis. Estamos chegando hoje no capítulo 13, então abra sua Bíblia em Gênesis 13. Já falamos aí coisas poderosíssimas desse livro, esse primeiro livro da Bíblia, um livro importantíssimo. Sem esse livro, a Bíblia não faria sentido em sua sequência. Um livro totalmente inspirado, como todos aqueles que são escritos na Bíblia também, na sequência de Gênesis, todas inspirações do Espírito Santo de Deus. E Moisés, aqui, quando escreveu o Pentateuco, estava sendo guiado por um anjo para escrever esses relatos poderosos, da história, da criação, da história de Israel. E vamos juntos, chegamos ao capítulo 13. Quero te pedir, enquanto você abre a sua Bíblia aí, para você curtir esse vídeo. Clica aí no curtir que você ajuda, o YouTube aí, considera, quando o vídeo é curtido, considera esse vídeo um vídeo importante para ser divulgado. Quero te pedir também para que você compartilhe em suas redes sociais, seu WhatsApp, seu Instagram, caso você tenha. E quero te pedir para que você se inscreva no canal. Então vamos lá. Capítulo 13, versículo 1. Nós vimos aí no capítulo 12, a partir do versículo 1 lá do capítulo 12, que Deus vai chamar Abraão e vai fazer promessas a Abraão. E Abraão vai começar a cumprir o seu propósito depois que o seu pai Terá morre. Mas se você não assistiu, volta aí um vídeo, e assista, que vai ser muito importante para você. Capítulo 13, versículo 1, vai dizer assim, Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado sul, ele e a sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico, em gado, em prata e ouro, e fez as suas jornadas ao sul até Betel, até o lugar onde, a princípio, estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, como nós já vimos ali em aulas anteriores. Até, versículo 4, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Vamos comentar algumas coisas aqui. Só para lembrar, em seu cuidado soberano, e em seu chamado, quando o Senhor chama, Ele cuida. Quando o Senhor nos chama para uma obra, Ele cuida. Deus não somente aqui abençoou Abraão, Deus não somente aqui guardou Sara, das mãos de Faraó, como nós vimos lá no capítulo anterior, lá no finalzinho, no versículo 20 do capítulo 12. Mas Deus trouxe de volta Abraão lá no ponto de partida, onde tudo deveria ter começado. Então ele trouxe de volta ao início, no lugar da tenda do altar. E para que o Senhor faz isso? O Senhor fez isso e dessa maneira ele restaurou, ele restaurou a questão da invocação do nome dele. Ele restaura a invocação do nome do Senhor. Ele fala assim, Abraão, ei, você por você só, pela sua inteligência, pelos seus bens, pela sua sabedoria, você não vai chegar a lugar nenhum. E aí no versículo 4 a gente vê isso claramente, Então olha lá o 4. Até o lugar do altar que outrora ele tinha feito. E Abraão, Abraão invocou. Então aqui está sendo restaurado a invocação, do nome do Senhor, o clamor pelo nome do Senhor. Amém? Continuando aqui. Vamos no versículo 7 agora, Vai haver uma desavença aqui entre Abraão e o seu sobrinho Ló. E o relato disso, o motivo, a causa, por que isso aconteceu, está escrito no versículo 6, nós acabamos de ler, Porque a terra não tinha capacidade de suportar os rebanhos. Tá? E olha lá o versículo 7. Esse versículo 7 é um outro teste que o Senhor vai fazer com Abraão. Só que dessa vez Abraão vai ser aprovado, ok? Olha lá, e houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Então, esse outro teste, o Senhor na sua soberania, na sua soberania, ele já havia testado Abraão no Egito. E agora ele está testando Abraão novamente. Só que Abraão prova aqui para o Senhor que aprendeu a lição. Ele aprendeu a lição, ele aprendeu que ele não podia lutar por si mesmo. Ele aprendeu a depender do Senhor.
Ele aprendeu a não ter suas próprias escolhas, mas seguir a rota, o caminho, a direção que o Senhor tinha preparado para ele. Que sejamos assim também, irmãos, que na nossa vida a vontade do Senhor seja totalmente cumprida. Amém? Abramos mãos das nossas vontades, abramos mãos dos nossos desejos, para que Ele, o Senhor, possa cumprir a vontade dele sobre a nossa vida. Amém? Aquilo que ele tem preparado para nós, aquilo que ele tem reservado para nós. E aí aqui ele não vai dar mole, ele confia agora no Senhor, né? Ele prova, né? Que ele agora, Senhor, eu quero ficar sob os seus cuidados. E aí olha o que vai acontecer, né? Ele vai deixar Ló escolher, olha lá, versículo 8. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Na realidade era aqui o sobrinho, né? Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Versículo 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Essas campinas aqui do Jordão, Ló não sabia que em breve tornariam-se Sodoma e Gomorra. Ló não tinha ideia disso. Então, quando ele olha aquele pasto verdinho, ele falou: bom, eu vou para ali, tio. O senhor fica com essa terra aí, se vira por aí. Eu acho que eu vou para ali mesmo. E não sabia Ló que a bênção do Senhor, a partir do momento que ele se apartasse do tio, retornaria para a vida de Abraão. Prova disso é que no versículo seguinte, no versículo 11, olha lá. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Versículo 12. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló armou as suas tendas. E Ló habitou, nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Versículo 14. Logo na sequência, quando Ló deixa Abraão, olha o que vai acontecer no versículo 14. E disse o Senhor a Abraão. O Senhor voltou a falar e fazer a promessa a Abraão aqui, né? Então Abraão prevalecera, né, sobre a sua tentação. Ele prevalece ali, perdão, né? Ele prevalece sobre a sua tentação de, né, não, deixa aqui o meu sobrinho, minha família, parte da minha família, eu vou ficar com ele, né? Então, ele dessa vez ele não vai errar novamente, irmãos. Então ele se despede de Ló, ele fala: Ló, escolhe, vai embora, que não dá pra gente ficar junto aqui, não dá pra gente contender mais, os nossos pastores não comportam mais, né, não conseguem mais conviver uns com os outros pela terra, então vai embora, e onde você escolher, eu escolho o lado contrário, e vamos ser felizes os dois. Né? E aí, logo na sequência dessa separação, Deus aparece novamente para confirmar a promessa que tinha feito lá, né, como nós vimos aqui no capítulo 12, versículo 7, na aula passada nós vimos isso. Né? Então, a promessa da terra boa, né? E aí a gente vê agora aqui nos versículos 14, 15 e 17, já vamos ver isso. Né? E uma outra promessa que a gente viu no capítulo 12, versículo 2, sobre a descendência de Abraão. Né, capítulo 12, versículo 2, deixa eu só rapidinho voltar aqui, ó. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Né? E aí o Senhor aparece para confirmar cada uma dessas promessas. Né? E aí você tem um clímax aqui, né, da experiência de Abraão com Deus, né? Pois ele morreu para sua própria vontade, para cumprir a vontade do Senhor. E esse é o segredo para a nossa vida. Para que nós possamos reinar em vida, nós devemos morrer para nossa própria vontade, para cumprir a vontade do Senhor. E Abraão foi habitar onde? Ele foi habitar em tendas, né, em Hebrom, onde ele viveu ali a maior parte do tempo depois em comunhão com Deus, certo? Então vamos lá, versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta-te agora, levanta os teus olhos, e olha desde o lugar onde está para o lado norte, do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra em que vês te hei de dar, a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. A gente vê isso depois lá no capítulo 22, no versículo 17.
né? Versículo 17 agora, desse capítulo que estamos lendo, capítulo 13. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E versículo 18 para fecharmos essa aula de hoje. E Abrão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhos de Manre, né, nos carvalhais, né, em algumas traduções de Manre, que estão juntos a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Né? Então Manre quer dizer força, né, e Hebrom quer dizer comunhão, quer dizer amizade. É interessante aqui algumas coisas, né? Vamos comentar aqui algumas coisinhas só para a gente fechar essa aula de hoje. No versículo 18, quando ele fala assim, ó, e habitou, né? E Abraão mudou as suas tendas. Lembra que a primeira tenda que Abraão fez e habitou quando ele voltou do Egito, né? Ele volta do Egito, foi entre Betel e Ai. Lembra que eu falei que era um contraste, né? Que quando nós estamos em Betel, nós não queremos saber de habitações em Ai, né? Então Betel quer dizer casa de Deus. Lembra que eu falei na aula passada? Isso significa e Ai significa o quê? Um amontoado de ruínas. E eu disse para vocês assim, ó, aos olhos daqueles que são chamados de Deus, só nos importa estar em Betel, só nos importa estar na casa de Deus. Amém? Ai, já era. Esse amontoado de ruínas aí, a gente deixa para lá, a gente deixa, né, de lado, a gente tem que deixar essas ruínas das nossas vidas. Bom, e aí ele vai e volta, né, entre Betel e Ai. Olha lá, versículo 18 ainda, né? Ele mudou as tendas, porque ele estava em Ai. E agora ele passa, né, aqui, quando ele vai fazer suas tendas, olha lá, em Manre, né, que quer dizer força, em Hebrom, ali ele tinha, na verdade, a construção de um testemunho. O que Abraão estava construindo era um testemunho de Deus para o mundo. Né? E ele estava construindo um testemunho de Deus para o mundo. Ali em Hebrom, a tenda tornou-se um lugar de comunhão com Deus. E detalhe, essa tenda vai fazer uma prefiguração do tabernáculo. O que você pode ver lá em Êxodo, capítulo 40, né? Êxodo vai falar muito do tabernáculo, né? Continuando aqui. Então, agora, quando Abraão, né, muda as tendas de Betel, entre Betel e Ai, para Manre, né, para Hebrom, Deus tinha um lugar para vir, habitar e ter comunhão com o homem na terra. Um lugar de comunicação e de habitação do Senhor com o homem, né? O Senhor Deus com o homem agora. Por isso uma prefiguração do tabernáculo, né? Que a gente sabia que de ano em ano, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, após ter sacrificado, e o sangue era aspergido na Arca da Aliança, né? De modo que se a presença do Senhor, né, entrasse naquele lugar, todo Israel sabia que eles tinham mais um ano, né, da misericórdia do Senhor, né, que eles deveriam morrer pelos seus pecados, mas a misericórdia do Senhor ali naquele momento os alcançava, né, de modo que eles tinham mais um ano ali para de perdão, vamos dizer assim. Até o nosso sumo sacerdote, né, que acaba isso aí de uma vez por todas, né, o nosso amadíssimo, o nosso Cristo, o nosso Jesus que se entregou por nós, né, ainda que nós não merecêssemos, ainda que nós não fizéssemos por onde que ele se entregasse, ele foi lá e pagou nossa dívida. Amém? Então, e esse tabernáculo, né, que começa aqui numa prefigura, né, numa prefiguração aqui nas tendas de Abrão, aqui em Manre, né, em Hebrom, ele vai ter o seu consumo, né, a sua figura final na Nova Jerusalém, né, em Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 2 e 3, e capítulo 21, versículo 22 também, certo? Então, olha como é poderoso, né, nós obedecermos, né, e abrirmos mão da nossa vontade para cumprir a vontade de Deus. Né? Então, no próximo capítulo 14, né, a gente vai ver aqui a guerra, né, entre 4 reis, né, contra 5, e Abraão vai estar aqui envolvido nessa parada. A gente vê isso na próxima aula, amém? Espero que você tenha gostado, tenha curtido já esse vídeo, compartilhado. Não deixe de fazer isso, né, nos ajude. Um grande beijo, né, até a próxima, que Deus te abençoe. Tá? Tchau, tchau.